Gravar. Começamos a gravação, tá me ouvindo aí? Tô. Bom, então para quem chegou até esse vídeo aqui, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, depender do horário aí que a colega e o colega esteja assistindo. Quem vos fala, eu sou Nazário Júnior, funcionário aí da Primeira Vara Federal de Nova Friburgo. E tenho a companhia da colega Renata Marcelino. Eu a conheci Renata Cristina. Acho mais sonoro Renata Cristina. Renata Cristina, minha querida colega, e já a considero amiga do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, colega servidora da Oitava Vara Civil de Santo André, não é isso, Renata? Isso. Oitava Vara Civil aí de Santo André. A Renata e eu, o nosso intuito aqui hoje, nesse comparativo, é que os colegas que estejam nos assistindo vejam aí, visualmente, ter uma apresentação aí de como o seu trabalho, qual será o impacto e como a sua vida vai mudar. De antemão, nessa apresentação, já digo que geralmente todo mundo que migrou do seu antigo sistema para o EPROC verificou que a sua vida ficou mais fácil. E os números aumentaram, e isso colabora aí com a qualidade de vida no trabalho. A galera, eu acho que ficou mais feliz. Já antecipo também que nem todos ficarão felizes, né? Porque é impossível todo mundo ser 100% feliz. Mas eu acredito que a maioria vai ficar feliz por uma razão ou por outra quando o EPROC chegar aí na sua secretaria, no seu cartório. A Renata Cristina, eu tive a felicidade de encontrar essa colega, agora amiga, que eu verifiquei que nós temos aí um perfil muito parecido. Nós temos aí um perfil parecido, profissional, e a Renata tinha uma relação, tem ainda uma relação com o Sage, que eu acredito que seja muito parecida com o nível de relação que eu tenho com o EPROC. E eu fico satisfeito que a Renata vai desenvolver agora uma relação muito, tal como a minha, ela vai desenvolver uma relação aí com o EPROC. Eu aposto que a Renata vai ser aí uma grande usuária do EPROC, eu tiro a licença para chamar os grandes usuários aí de Com EPROC que certeza. aceitam o título de babaiega. Então eu quero que você dê uma palavra aí para nós, antes da gente começar a mão na massa, você como colega de Justiça Estadual e simplesmente de Tribunal de Justiça de São Paulo, de Santo André, o volume, a carga de trabalho de você tem, eu queria que você nos fizesse aí um resumo do que foi saber o EPROC, do que foi ser apresentada e como é na cabeça de um usuário do SAGE que já vê a diferença do EPROC pro seu. Então, com certeza o EPROC vai ser a mesma paixão que eu tenho pelo SAG, né? É, é muito assustador pensar numa migração, porque em São Paulo a gente nunca teve nenhuma migração do sistema, né? O SAG entrou em 2013 e a gente convive com ele desde então. Ninguém nunca migrou para um outro sistema, nunca pensou como funcionaria um outro sistema. Então, assim, parece muito assustador, né? Por isso que eu fui buscar antes para ver como é que é, como seria essa migração. E parece, assim, por enquanto, claro que eu aprendi pouco, mas parece que vai facilitar muito a vida, né? Como eu falei aí para você, se ninguém se animar com a mudança, eu tenho dois argumentos para quem usa a SAGE, que é não teremos mais atos e não teremos mais a fila aguardando análise de cartório. Então, isso já basta. Mas assim, o que eu conheci dele, eu já estou bem encantada com o EPROC. A Silvia, colega lá de Minas Gerais, lá de Piuí, a Silvia diz que sempre que me perguntam a respeito do EPROC, a minha resposta quando eu dou minha resposta, eu sou suspeito, porque eu chamo o EPROC de meu menino.
Então, esse foi o relato de alguém que conheceu o EPROC faz quanto tempo mesmo que você ouviu falar do nome desse danado? Há quanto tempo que você conhece ele? Não, foi 2013, né? Não, do EPROC. 11 anos. Ah, o Ah, EPROC? o Eu não sei EPROC, direito, não. mas é Eu não recente, sei. né? Ah, sim, bem recente, sim. O quê? Uns 3 meses, Por talvez? aí, né? Já é o tempo que a gente começou é o tempo que a gente começou a trocar ideia, né? Quando Você chama o você, EPROC de seu menino e eu é, chamo o SAGE do quintal de casa. quintal de casa, pois é, o É, nível porque assim, é onde eu me sinto totalmente à vontade, à tranquila. vontade. É para quem estiver assistindo ver, assim, verificar que são dois usuários que levaram os seus respectivos sistemas a sério, e a minha proposta, quando eu comecei essa maluquice toda minha, era de encontrar amigos entusiasmados para o EPROC. Encontrei, assim, igual eu contei para Renata Cristina, eu mandei uma cacetada de e-mails para 100 maiores cidades do estado de São Paulo com comarcas. Para 400 que eu mandei chutando por baixo, para 400 unidades que eu mandei, apareceu uma Renata Cristina, que eu costumo chamar de índice Renata Cristina de interesse no EPROC. Deixar isso registrado. Então, feitas as apresentações, eu, Nazário Júnior, junto com a amiga Renata Cristina, ela usuária de SAGE e já falando o EPROCASE, eu já falo o EPROCASE raiz desde 2018. A nossa proposta vai ser comparar aí aquilo que a gente acredita que a Renata verificou. Comentei com ela, falei, olha, o EPROC é isso aqui, de maneira resumida. Ela verificou e nós vamos apresentar aí por meio de telas, né? Telas aí descaracterizadas, telas anonimizadas, do SAGE e do EPROC. E junto com o meu famoso quadrinho branco, que eu adoro brincar com a canetinha, que é do quadrinho virtual aqui, nós vamos aí comparar os dois. Nós vamos fazer um caminho da roça, né, que tem na festa junina. Nós vamos fazer um caminho que é o caminho que eu acho que para você é um caminho suficiente para que os usuários de SAGE verifiquem o quanto que vai ficar mais fácil a vida do usuário do SAGE. A Renata já comentou que acaba os atos e acaba uma fila aí, que é uma filinha aí que a galera que causa bastante dor de cabeça para a galera do SAGE. No EPROC, os nossos lindos localizadores não causam dor de cabeça. O EPROC não causa dor de cabeça, pelo menos para mim. Eu já disse para Renata, eu coloco fone de ouvido e o EPROC me faz companhia à tarde e não é o EPROC que me torra a paciência. Então, eu desejo de coração que vocês, colegas de SAGE, vivam essa tranquilidade, que é ser usuário de EPROC. Eu vou começar com a Renata, estamos aqui no quadro branco aqui, comparativo, EPROC versus SAGE. Eu, Nazário Júnior, junto com a Renata, nós vamos aí começar, então. Nós vamos começar aí, eu vou pedir para a Renata me ajudar com uma tradução. A Renata já viu vários, a Renata já percorreu lá os vídeos do Telas Comentadas, o curso básico. A Renata conseguiu, demonstrando muita força de vontade, a Renata conseguiu me aguentar naquela série de vídeos e aqui estamos nós dois. Lá nos vídeos eu sempre começo com a teoria geral do EPROC, que eu chamo de TGE, que são as 5 palavrinhas aí, atualmente são 6, as 5 palavras básicas aí do Eproquês. A Renata já é bilíngue, ela já conhece essas 5 palavras e ela vai me ajudar aí com os colegas de SAGE aí para começar, para que você já com a tradução já veja de onde você é usuário do SAGE. Eu chamo de sargento, Renata chama de sagiano. E É, usuários de EPROC eu chamo de eproquentos. Eu não sei se a Renata vai se qualificar como eproquenta ou como eproquista. não, eu sou É, eproquiana, eproquiana. eproquiana? É. Ok. Eu chamo a galera bando de eproquento. E então, lá as palavrinhas mágicas,
Então, nós começamos aí com o famosão do localizador, aí depois tem a famosinha da minuta, aí nós temos o evento, localizador, minuta, evento, as preferências, preferências e as automações. Essas aqui são as palavrinhas. E dentro das automações nós temos a tramitação ágil que chegou ao EPROC. Aí, para quem ainda não viu os vídeos lá, o curso básico, o telas comentadas, o minutas em minutos, quem ainda não viu os vídeos lá para apresentar o EPROC, quem quiser conhecer sabe que essas aqui são as 5 palavrinhas que ditam todo o trabalho no EPROC. Aí, como eu já, Renata Cristina e eu falando de EPROC, uma cacetada de tempo, eu encontrei uma pessoa entusiasmada e isso me deixa muito feliz. Aí nós já comentamos, né, Renata? Localizador de vocês é a fila de trabalho, né? É, Localizador é a fila de trabalho. Eu acho o nome muito feliz, vou te ser sincero. É tanto que depois que você me contou do fila de trabalho, eu tenho dito, os localizadores formam filas de trabalho. A gente é, clica no localizador e vai ter acesso a uma fila de trabalho com a mesma ideia do Sarge, só a carinha que é diferente. A minuta, pelo que eu verifiquei de você, seria o documento, que eu vi lá novo uma documento, produção de texto, né. produção de texto. O, É, docu... o que eu vi lá assim, são novo do... 5 minutos. Ah, então a produção de texto aí da minuta. O evento, movimento? É movimentação. Movimento. Vamos fazer um evento, vamos fazer um evento, movimento, um evento, uma movimentação. No EPROC tem a movimentação processual, tanto individual quanto em bloco. Eu não vi expressamente preferências, né? Mas tem botõezinhos lá no SAGE que fazem o papel Isso. das preferências, né? É, elas vêm de fábrica, né, no SAGE. mas Então, não assim, cada fila ah, que você se encontra ah. tem as preferências daquela fila. E tem esse nome mesmo ou não? Ah, eu acho que chama botão de atividade, alguma coisa assim. Eu vi também que vocês têm um botão que é minuta expressa, quer dizer, que é sentença expressa, despacho expresso, era isso mesmo que eu me lembro, que eu vi que vocês têm um botão Ah, de não, produto automático. automático. É, Seria mais ou menos um equivalente, que faz de certa é, forma, faz um, é é um, bem equivalente. Quando você usa um modelo que você não vai ter que alterar nada, é e bem a aí você ideia. ele A, a, nem pro- abre ah, o documento ah, para você editar. Ele já em que- emite aham. e com a automação de fábrica, ele já vai para a fila para guardar a assinatura. Isso aí. O que você narrou é uma das formas de trabalhar com a preferência. Tem preferência que você não precisa editar nada, tem preferência que você edita alguma coisa. A diferença no EPROC é que, mesmo nas preferências, a gente precisa abrir o formulário, aquele formulário que você viu de preenchimento. A gente precisa abrir o formulário, mesmo que você não vá mudar nada no texto. Você abre o formulário e depois você manda salvar e sair sem ter que editar nada. Aí, mas é a mesma ideia. A hora que eu vi aquele botãozinho lá do painel do seu Sage, eu falei, ó a cara de preferência aqui, ó, a É. bonitinha. E as automações, o nome do sistema de vocês chama Sage porque é Sistema de Automação Judicial, não é isso? Hum. O que eu acho que era isso o nome. E você comentou comigo que ele tem automações de fábrica também, não tem? É, Então, ele tem. mas tem esse nome, automações ou não? Não, na verdade não, ele não tem nome. É Hum, só que ele vem preparado para fazer certos movimentos espontâneos, né? A partir hum, de um movimento lógico, ele faz outros espontâneos, como esse, né? Você faz uma entendi. decisão automática, ele joga na fila de Hum, assinatura. Deixa eu me lembrar mais alguns. Então, os modelos que a gente cria, a gente também pode programar a uhum, movimentação, que seria o evento para ser lançado, entendi, entendi. mas não o localizador, né? Não a fila de trabalho. Ah, Isso a gente não exi consegue.
existe o recurso, mas não existe expressamente esse nome, né, no SAG, automações, É, né? O recurso existe, né? Então, eu mas vou. a automação, como Hum, existe no estoque, não no SAG não tem. Por ah, exemplo, movimentar em lote de uma fila para outra, como hum, isso não existe no SAG. uhum. Tem que ter uma Então, atuação humana para ah, trabalhar, ainda que seja no lote, mas tem que ter uma atuação humana. então eu vou fazer o seguinte, eu vou marcar um X aqui, É, mas não existe. quem está acompanhando tem algo ali parecido. Existe alguma coisinha parecida, mas idêntica à do EPROC, realmente eu acredito que Não. não seja, porque foi um destaque do EPROC aí, tanto para o SAG quanto para outros sistemas. Essas automações do EPROC aí encantou muita gente quando foi apresentado ao EPROC. E É, a recentemente, única, eu estou me lembrando aqui que a única automação que a gente tem de fato, mas que não é nosso, é do sistema mesmo, é a publicação. hum, Porque ele vai para o DJE, que puxa todas as publicações, de lá eles todos vão para uma fila aguardando certificação, e aí quando alguém manda certificar, eles vão todos para uma fila aguardando prazo de publicação. É uma mini automação, mas não é criada por nós, né? entendi. Entendi. Agora com o eProc, as automações, assim, não só as automações no eProc já são um recurso fora de série, como chegou a tramitação ágil. A tramitação ágil é você fazer uma série de automações concatenadas dentro de um processo. Com a tramitação ágil, vai ser Com a cara da sua possível. unidade, né? Isso que eu acho interessante. Por exemplo, no tramitação ágil, você vai poder aí fazer 4, 5 tarefas que seriam feitas pelo usuário humano. Você vai fazer o sistema vai fazer essa tarefa para você. Ele, atualmente no eProc, por exemplo, uma das várias formas de tramitação ágil que ele permite, ele já tira do localizador, ele já roda a prevenção, ele já abre conclusão, ele já engatilha uma minuta de despacho acompanhada do evento despacho, e ele também já permite aí colocar o despacho de citação, por exemplo, 5 atos já feitos aí em sequência à tramitação ágil como um desdobramento da automação. Então, quem é do SAGE, assim como a Renata já desbravou esses conceitos, quem é do SAGE vai conhecer aí, então, localizador, minuta, evento, preferência e automação. O localizador vai ficar muito evidente a semelhança com a fila de trabalho, a minuta vai ficar muito evidente aí com o documento e o evento com a movimentação. Lá no minutas e minutos do EPROC, essa parte aqui de minutas e de documentos foi com a ajuda da Renata e foi possível lá no Minutas mostrar a parte lá do editor de textos da produção de textos no Sage, o Sage que eu chamo de Sage Word, né? Porque é impressionante a semelhança do layout do Sage com o Word 97. Quando eu olhei assim, eu fui transportado no tempo. Então, feito esse comentário inicial, a nossa batida vai girar em torno disso aqui. E, feitos esses comentários aqui, essa primeira tradução aí do SAGE para o EPROC, ou do EPROC para o SAGE, né? Localizador é fila de trabalho, minuto é documento ou produção de texto, o evento é lançado na movimentação, o que faz a ideia das preferências do EPROC no SAGE aqueles são os botões que tem automático, né? Despachos, certidão, decisão, sentença automática, aquela que vocês nem abrem para edição, isso acontece nas preferências, e nós temos as automações. Então, feitos esses comentários iniciais, essa tradução, vou traçar uma linha aqui, porque a nossa proposta aqui será a seguinte. A vida de vocês do SAGE, na perspectiva do usuário do EPROC, e eu acho que a Renata vai poder me dar o relato dela se ela sentiu isso também, mas como usuário de EPROC, aprendendo o SAGE como a Renata me apresentou, e eu confio muito na Renata, porque
Meu santo bateu com ela e eu vejo nela uma profissional, a dedicação dela no Sage, nosso perfil é muito parecido e É verdade. ela me apresentou aí como é o Sage. Então, depois que ela me apresentou o Sage, eu verifiquei o impacto do EPROC, assim como outros colegas me apresentaram o PJE e eu verifiquei o impacto como será o impacto do usuário que deixa o PJE e vem para o EPROC. Eu acho que o impacto para o usuário do SAGE vai ser bem maior, mas vai ser bem maior para o lado bom. O usuário do SAGE vai ser mais feliz. A impressão que eu tenho é essa. E o nosso vídeo vai consistir no seguinte: é um caminho, o caminho de vocês, para vocês terem uma ideia, é o caminho que vocês vão fazer no seu trabalho, é o caminho do SAGE, é o que vocês vão sair do SAGE e vão para o Lindo. E no Lindo tem um caminho que é monótono. Eu digo o seguinte, as fases de descoberta no EPROC, elas demoram, o EPROC tem menos novidade que começo de namoro. O casamento e o namoro podem até durar um pouquinho mais a lua de mel. Não, se bem que no EPROC a lua de mel é o tempo inteiro da relação, pelo menos no meu caso, mas as fases de descoberta no EPROC é pouca, é curta. A vida de vocês vai ser isso aqui. Fazer o login, vocês vão fazer o login, aí do login vocês vão selecionar o perfil, que vocês não têm isso, né, Renato? Não, não, todo mundo tem o mesmo perfil. O que existe é algumas funções diferenciadas para cada cargo. Uhum. Mais ou menos o que é o eProc, mas nós temos perfis. E os perfis variam, os recursos variam aí de um perfil para o outro. O usuário seleciona o perfil, depois o usuário vai para o painel do usuário, seja ele juiz, seja ele servidor, mas geralmente nós servidores, né, que carregamos o piano, aí nós servidores saímos do painel do usuário. Nós vamos para. Aí nós estamos no painel do usuário. No painel do usuário, nós vamos. Aí tem a opção do meus localizadores. Meus localizadores. Ou ainda, quem é mais avançado no eProc vai para a tela lista de processos por localizador. Os mais avançados trabalham com essa tela. Lista de processos por localizador. Aí, a tela Meus Localizadores leva à tela Lista de processos por localizador. Quem trabalha com meus localizadores, quando seleciona um localizador, é remetido à tela Lista de processos por localizador. E aí, a tela Lista de processos por localizador, ela forma um termo que é de vocês sagianos, como diz a Renata, e sagistas, como eu digo, que é uma fila de trabalho. A lista de processos por localizador leva a uma fila de trabalho. Nessa fila de trabalho, aí nessa fila, isso aqui tudo tela. Isso aqui tudo tela. São as telas do caminho, como vocês vão trabalhar. O intuito desse vídeo é eminentemente prático, é mostrar como a vida de vocês vai mudar, apresentando as telas aí, fazendo uma tradução aí, com a ajuda de uma colega que desbravou e dominou o Sage e agora vai dominar o EPROC. E aí vocês abrem uma fila de trabalho. Nessa fila de trabalho, vocês clicam no número do processo, vocês clicam no número do processo. Isso aqui na movimentação unitária. Nesse vídeo nós vamos abordar aí a movimentação unitária, porque quem aprende movimentação unitária é o primeiro degrau para partir para a movimentação em bloco. Então, clica no número do processo e quando o usuário clica no número do processo, ele chega na tela, uma das telas coração do EPROC, que é a tela consulta processual, que é a tela consulta processual, detalhes do processo. Então,
E na tela consulta processual, detalhes do processo, aquilo que vocês fazem, né, Renata? Atos, não é isso? Aí, a tela consulta processual, detalhes do processo, vocês fazem basicamente três coisas. Vocês produzem minuta, vocês vão produzir minuta, vocês vão lançar evento e vocês vão realizar intimações. Essa é a movimentação processual do EPROC, melzinho na chupeta. Muito fácil, muito lógica, muito tranquila. Isso aqui, Renata, esse tripé são os atos de vocês? Mais ou menos. Mais ou menos? A gente dentro da fila, o que acontece? O evento, ele pode ser lançado, que para nós é movimentação, eu já confundo as línguas. Para Ah, nós é movimentação, ela pode ser lançada de uma maneira apenas para se lançar uma movimentação, ou ela pode vir dentro da minuta. uhum, Já a intimação, para nós, não existe, só a publicação. Que a gente entendido. seleciona, aquela minuta vai ser publicada, só. Uhum, entendido. No nosso caso, você verificou lá na movimentação, a gente programa, essa aqui é um exemplo de É, movimentação 3 em um. O EPROC permite a movimentação mais completa do EPROC chama-se movimentação 4 em um. Por que 4 em um? Porque a gente escolhe o modelo, aí a gente produz a minuta, lança o evento, a intimação e ainda troca de localizador. Eu ainda esqueci o aqui, nosso, na verdade, é só ah, 2 em 1. É minuta dois com o em evento. É, Aham, tá. Então vocês saem de um 2 em um localizador. Vocês vêm para um 4 em um. A movimentação completa no EPROC é produzir o modelo, escolher o modelo, produzir a minuta, programar o lançamento da minuta com o evento, programar a intimação e já programar a troca de localizador. Aí aqui, essa é a famosa movimentação 4 em um do EPROC. Vocês vêm para essa realidade e vocês fazem isso tudo dentro de uma tela. E a Renata já viu a preferência, né, Renata? Você já viu é. ali o que significa a preferência na vida de quem usa EPROC, né? Sim, E aí, pô, nossa, é isso tudo? Isso tudo vocês vão fazer com dois cliques, segundos. Vocês vão produzir minutas em segundos no EPROC. Então, você que é usuário do SAGE, tal como a Renata já verificou o que é sair da vida dos atos e vir para a movimentação processual do EPROC, a movimentação 4 em um. Renata, qual que é o nome daquela fila que você diz que tem aí no SAGE também, que é a fila do tormento? aguardando análise de cartório. É a Análise fila de cartório. refúgio. É uma Ah, fila que a gente chama de refúgio, porque é? muitas movimentações jogam para lá e muito sistema de segurança de processo que está em uma fila só, quando Hum, você tira, por segurança, vai para lá. Então, é a fila refúgio. sei. A análise de cartório. Renata, só comentando aqui, o rapaz já está passando rápido. Não sei se o tempo diminuiu. O Zoom está me avisando aqui que esse bloco vai se encerrar em 10 minutos. Eu vou ficar de olho aqui. Quando estiver perto de encerrar esse bloco, eu encerro e a gente parte para o outro. E aí nós vamos de bloco em bloco até a gente percorrer esse caminho. Nós já vamos começar esse caminho do caminho do SAGE para o EPROC, do usuário que sai do login e chega lá na movimentação processual. É um caminho curto e rapidinho, muito simples. Então, essa fila que a Renata comentou, análise de cartório, fiquem felizes, porque no EPROC, olha o que vai acontecer com essa fila aqui, ó. Há muitas filas vão sumir. Tchau para essa fila, porque vocês saem da fila e vocês virão para os localizadores. E é um tema que eu comento muito com a Renata. Vocês vão sair dessas filas, né? Vocês saem dessas filas e vocês virão para um cartório que vai trabalhar com uma. Eu costumo usar esse termo porque existe a cadeia de rádio e existe a cadeia de localizadores, né? São localizadores interligados de maneira lógica, onde o processo, a melhor representação para a cadeia de localizadores que vocês vão trabalhar
é esse trocinho aqui, ó. Vamos ver se o meu desenho, Renata, se ele vai sair muito ruim. Tem ideia do que eu estou desenhando? Tá muito ruim. Não muito. Não muito. Não parece Não. uma amarelinha, não? Ah, sim, isso eu achei. É, o processo, ele vai ficar quicando assim, ó. O EPROC nada mais é que os localizadores é igual a amarelinha. Ele fica passando de um por um da distribuição até a baixa. A representação dos localizadores é isso aqui, é uma espécie de uma amarelinha. O processo fica andando no meio dessas casas aqui, até que ele chega na casa da baixa, e aí ele morre. Então, deixa eu ver, eu já vou, feitos esses comentários aqui iniciais, nós vamos começar. Deixa eu verificar aqui, deixa eu interromper rapidamente aqui o compartilhamento para eu abrir. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento para abrir, para eu abrir a tela. Já vamos começar aí o comparativo das telas. Parou aí, né, Renato, o compartilhamento? Não, aqui pra mim tá aparecendo. Aí para você ainda está aparecendo. O que é engraçado aqui para mim aparece retomar compartilhamento. Deixa eu interrompeu Agora agora. sumiu. Agora É. sumiu. Então, beleza. Então, eu estou aqui na minha máquina. Eu vou abrir aqui. Aqui são as do eProc e aqui são as editadas. Se eu não me engano, Renata, nós conversamos antes a respeito da tela de login de vocês. Nada assim que chame muita atenção, não é isso? É, não, não tem nada não. Só Nada. o que Ah, a diga. tela que eu te mandei, hoje que eu me dei conta que a tela que eu te mandei é um tipo de login, que é o que eu uso aqui na minha casa. Entendi. Vamos Mas não fazer. é o login que a gente usa na unidade, né? Embaixo, por exemplo, tem um campo que está escrito alternar para login com usuário e senha, que é o que a gente usa lá. Aqui a gente usa o cartão. Como a tela de login é um sistema que está saindo para um sistema que está chegando, e como a gente tem um conteúdo, tem outras telas que vão demandar um conteúdo maior, eu vou fazer o seguinte: vou apresentar nesse caso aqui apenas a tela do eProc. Eu já carreguei ela aqui no meu computador. Na tela do eProc eu só vou fazer um comentário. Na tela do eProc eu vou fazer só um comentário. Porque não tem muito o que ser dito aqui a respeito dessa tela. Voltou a aparecer aí para você, não apareceu? Espera aí que eu estava vendo a tela de login aqui. Voltou. Da tela de login do eProc, essa aqui é a nossa linda, cara, aqui onde tudo começa. Da tela de login do eProc, o único comentário, quem ainda não viu telas comentadas, nem o curso básico, existe no eProc dois tipos de usuário. Não sei se essa terminologia é usada aí no SAGE. No eProc, nós temos usuário interno e usuário externo. Tem isso aí, Renata? Não, não, na Vocês verdade, usam não. assim usuário interno, usuário externo? Eu acho que não. Eu nunca ouvi essa designação aí, não. Aqui a gente não usa tanto, mas a gente sabe que nós temos usuários internos e usuários externos. Esse esqueci minha senha que está aqui, lá no telas comentadas lá, e do curso básico eu É. comento. Uhum. É, o, o, o usuário, esse esqueci minha senha que tem aqui é para o usuário externo. O esqueci minha senha é para o usuário externo. O usuário interno, ele troca de senha. O usuário externo, ele troca de senha dentro do eProc. Lá no telas comentadas eu falo a respeito. Na tela de login do usuário, se você quem for começar a trabalhar com eProc e é do TJSP, se esqueci minha senha para o usuário externo, advogado,
membros de outros órgãos, né? Entidade pública, é quem não é o usuário interno. Nós da secretaria, nós do cartório, nós trocamos senha dentro do EPROC. Outra coisa, vocês têm autenticação em dois fatores aí no site? Vocês precisam informar uma outra senha depois da senha? Não, não tenho certeza, viu, Júnior, mas eu acho que não. No EPROC tem a figura da autenticação em dois fatores. Vocês precisam colocar, bom, se caso aí siga a maioria dos EPROCs, onde eu passo, vejo pessoas comentando em diversos tribunais, tem autenticação de dois fatores. Vocês vão precisar colocar um aplicativo no celular para gerar uma contrassenha e informar depois que vocês fazem o login. Então, acho que duas novidades aí para vocês, né? Essa figura do usuário externo, que troca a senha aqui, o usuário interno troca dentro do eProc, e o usuário e vocês aí vão ganhar a figura do. Vocês vão trabalhar com a figura da autenticação em dois fatores. No mais, é isso. E quem ainda não está tão por dentro do eProc também, o eProc é uma página na internet. O eProc é um serviço. O eProc é um serviço web. Ele trabalha no navegador. O eProc trabalha no navegador, então vocês vão trabalhar aí com navegadores. Vocês vão trabalhar aí com navegadores de internet, Chrome, Mozilla, Edge. Então vocês vão trabalhar aí com navegadores, vai facilitar bem a vida de vocês nesse aspecto. O meu Apollo era muito parecido com o Sage de vocês. Nesse aspecto, ele era mais chatinho, mais complicadinho, eu precisava de um outro programa para trabalhar. Agora vocês vão trabalhar aí em navegadores aí, vai facilitar bem, é bem mais leve, roda muito mais fácil. Então, do login, essas são as novidades aí que vocês vão ganhar. Vocês vão a mudança de senha e autenticação em dois fatores. Já comecem a preparar aí os seus Google Authenticator, os seus Alt, Microsoft Authenticator, já comecem a selecionar um aplicativo aí de autenticação para botar no celular. A plataforma está me dizendo aqui que falta menos de um minuto para acabar esse bloco. É, a gente Então, usa 2 fatores no celular. Quando você vai nos, acessar o e-mail ah, no celular, por exemplo, ah, ou acho que o Teams, eu não tenho certeza, mas algumas coisas que vai acessar no celular, ele pede em 2 fatores, a gente tem o Authenticator. então vocês vão, quando vocês acessarem o eProc, no primeiro uso, vocês vão ter que fazer o pareamento. E vocês vão passar a trabalhar aí também com essa autenticação no uso do EPROC. Depois de uma resolução do CNJ, o EPROC trouxe essa novidade. Já falta menos de um minuto para acabar aqui esse bloco. Eu vou encerrar esse bloco aqui e nós já vamos no próximo bloco aí com a próxima tela. Parece aquelas coisas de jornal antigo, né, Renata? Não saia daí, nós voltamos no próximo No bloco. próximo bloco, é.